Bom dia com alegria. Jesus é lindo. A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados. Nessa manhã estaremos dando continuidade a um resumo de todos os livros da Bíblia. Nós paramos no livro de Esther. Verdadeiramente, o livro termina com a ascensão de Mardoqueu. Mardoqueu e Esther, né, eles livraram o povo de Israel de ser extirpado, né? E aí então a ascensão de Mardoqueu fez com que o povo fosse liberto, livre, né? Verdadeiramente de ser extirpado. Então ele termina com a ascensão de Mardoqueu e agora nós iniciamos então o livro de Jó. O livro começa descrevendo a integridade de Jó e o início de seus sofrimentos. A narrativa se desenvolve com os diálogos entre Jó e seus amigos, em busca de uma resposta para a deplorável situação dele. A parte final do livro relata como Deus responde a Jó, sua completa restauração. Intrigante no livro são os diálogos que acontecem no céu entre Deus e Satanás. Uma conclusão precipitada levaria a afirmar que Deus é a causa de todo sofrimento e Jó apenas uma marionete nas mãos de Deus. Mas não é esta a conclusão demonstrada no livro. Além do sofrimento, outros temas são abordados: a justiça divina, a autojustiça e a soberania de Deus. O livro de Jó ele é tremendo, né, amados? Então, Satanás ele intenta contra Jó, mas o Senhor ele conhecia Jó no profundo. E como ele conhecia Jó no profundo, ele permitiu com que Satanás fizesse aquilo que fez na vida de Jó. E entendendo isso, o Senhor ele nos conhece, amados. Ele nos conhece. Ele nos conhece de dentro para fora. E então, por isso o Senhor permitiu com que fosse feito isso com Jó. Mas será que o Senhor permitia com que Satanás fizesse isso em nossas vidas? Como nós verdadeiramente estamos com o Senhor? Nós precisamos nos perguntar. Será que nós chegamos perto de Jó? Jó era um homem íntegro e reto e se afastava do mal. E ele, por tudo isso, o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele começa a orar pelos seus amigos. Aqueles amigos que apontaram ele dizendo que ele estava em pecado. Aqueles amigos que verdadeiramente, que no momento que ele mais precisou, ao invés de ajudá-lo, não, eles começaram a apontar e a julgar. E aí o livro de Jó ele nos mostra que o nosso único e verdadeiro amigo é Deus. E nós precisamos entender isso. Porque os verdadeiros amigos que ele achavam que era amigo dele, começou a apontar ele. Mesmo conhecendo ele, sabendo da integridade dele, apontavam ele, dizendo que talvez ele estaria em pecado. E por conta disso, tudo isso estava acontecendo sobre a vida dele. E também o livro ele nos mostra claramente a fidelidade de Jó e a importância que ele dava para as coisas de Deus. E isso nos ensina que nós devemos dar importância para as coisas de Deus. Independente da situação que nós estejamos passando ou vivendo, o Senhor é primeiro plano. Jó ele não blasfemou contra o Senhor, mas sim ele teve a certeza de que o Senhor estava sobre a vida dele. E nós precisamos entender isso também. Quando as coisas vão bem, o Senhor está cuidando. Mas quando vai mal, o Senhor continua cuidando. Eu só preciso entender quem eu sou em Cristo e quem Cristo é em mim. Quando você entende quem Cristo é em você e quem você é em Cristo, você age como Jó agiu. Jó agiu desta forma porque ele sabia quem Deus era nele e quem ele era em Deus. E isso bastava para Jó. E isso nós temos que entender e pegar como lição para nós. Muitas das vezes nós damos vazão a outras pessoas que não têm nada de Deus. Nós damos vazão para muitas coisas que acontecem, mas nós nos esquecemos de quem Deus é em nós, quem Cristo é em nós e quem somos nós em Cristo. E nós precisamos ter essa certeza. Quando nós temos essa certeza, então nós não vamos ficar oscilando, nós não andaremos por caminhos tortuosos, nós teremos a certeza e convicção da única salvação que é Cristo Jesus. Nós teremos a certeza e convicção daquele autor e consumador da nossa fé, ao qual nós não devemos desviar o olhar de forma alguma. Jó não desviou o teu olhar. E assim, quando ele começou a orar pelos teus amigos, aqueles que apontaram ele,
verdadeiramente o cativeiro de Jó foi transformado. E o Senhor restituiu ele tudo em dobro. Uma pergunta eu faço. Todos os filhos de Jó morreu. Ele perdeu todos os bens, mas a tua esposa não morreu. Por que será que ela não morreu? É para nós pararmos e pensar. Para pararmos para pensar um pouco, porque isso nos leva a pensar sobre o casamento. O casamento é uma coisa divina, ou seja, o Senhor permitiu que tocasse em Jó, mas por que não permitiu que tocasse na sua esposa? Ou seja, por que não tocou na esposa, vamos dizer assim? Por quê? Porque não há necessidade de tocar em dois, sendo que os dois em Cristo Jesus, em Deus, eles eram um. Quando você é casado, casada, vocês são um em Cristo Jesus. Passando a ser um em Cristo Jesus, eu não preciso ferir os dois, porque automaticamente, se um sofre, o outro também sofre, porque vocês são um. Então, o mesmo sofrimento que Jó passou, a esposa dele também passou junto com ele. Os dois passaram junto, porque eles são um em Cristo Jesus. É lógico, aquele que está com a vida em Deus. Porque muitas das vezes aquele que não está com a vida em Deus, quando começa o sofrimento, o outro abandona. Mas quando está com a vida no altar, os dois estão juntos no mesmo sofrimento. A mesma família que construiu a casa é a mesma família que quando estiver sem a casa vai estar junto também. Então talvez, por isso a mulher de Jó não foi tocada, porque ela era um com ele. E sendo um com ele, ele já estava sendo tocado. Então ela já estava sofrendo automaticamente. Então não haveria necessidade de tocar nela também. E o Senhor ele fala, olha, só não tire a vida dele, mas pode tocar nele. Ou seja, se ele era um com ela, se matasse ela, talvez ele não suportaria e perderia a tua vida. É para nós pensarmos. Isso é só uma forma de pensar. Eu não estou falando que é isso, não estou determinando que é isso. Mas é para nós pensarmos um pouco sobre a história de Jó e entender um pouquinho mais sobre a vontade de Deus. O próximo livro que nós estaremos nos debruçando será o livro de Salmos. Então nós poderemos entender um pouquinho mais sobre a história do Senhor, sobre a história bíblica e o que Ele tem para minha e para sua vida, para minha e para sua família. Porque o nosso Deus é poderoso, Ele é bondoso. Assim como Ele fez com Jó, Ele mudou o cativeiro, eu tenho certeza que Ele vai mudar o seu cativeiro também. Eu não sei o que você tem passado ou o que você tem vivido, mas eu tenho a certeza que coisas boas e melhores o Senhor tem para a tua vida. É só esperar no Senhor e confiar, não desviar o foco, não desviar o olhar e ser fiel ao Senhor. E o mais Ele fará sobre a sua vida e sobre a sua família. Sabe por quê? Jesus é lindo!